Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe vocês que estão acompanhando este canal, que estão lendo a Bíblia junto comigo. Glória a Deus pela sua vida. Hoje eu estou aqui para estar lendo mais alguns capítulos e hoje a gente vai estar lendo o Salmos 109, 110 e 111. Vamos estar meditando nesses três salmos. Vamos ver o que o Senhor fala com a gente através deles. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti com a Tua palavra. Nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. No Salmo 109 fala bem assim: Ó Deus, a quem eu louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnia contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio. Atacam-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Aliás, bem provável que muitas pessoas já passaram por isso. Enfim, de retribuírem o bem e as pessoas pagarem o mal até com calúnia e vice-versa. Mas que nem diz a palavra aí também, a gente tem que suportar todas essas afrontas aí, como Cristo também suportou. Enfim, ele foi ali esmagado ali, e o povo que estava junto com ele ali, os próprios sacerdotes daquela época, que eram para ser os, digamos assim, para estar recebendo ele, acabaram menosprezando ele, não aceitaram e acabaram levando ele até a crucificação. E Jesus também, ele fala muito a respeito desses detalhes aí sobre a afronta, né? Então, se alguém te bate numa face, dá a outra. Eu sei que não é fácil, não é, mas às vezes a gente tem que um pouco parar, pensar e analisar e ver que tudo isso aí também vem tudo do mal, vem de Satanás. Aí ele vem afrontando e querendo derrubar as pessoas e principalmente a igreja, porque é onde que ele vai querer atacar, vai atacar em pessoas que são cristãos, que estão louvando a Deus, que estão engrandecendo o nome do Senhor. Bem provável que vai ter um levante de Satanás contra essas vidas. E aqui a gente vai estar meditando nesse salmo, ele vai estar falando um pouquinho a respeito do bem, do mal, e vamos meditando. Retribui-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser o seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja sua vida curta, e o outro ocupe o seu lugar. Fique órfão os seus filhos, e viúva a sua esposa. Aqui ele fala, né, nos Salmos, até voltar a falar um pouquinho, que está escrito aqui: seja a vida curta e outro ocupe o seu lugar. Ali em Atos dos Apóstolos, Pedro, quando está para levantar ali o que ia substituir Judas, ele usa bem essa questão aqui, que outro ocupe o seu lugar, porque eram 12 discípulos e como Judas traiu Cristo e foi destituído, outro tinha de entrar no lugar dele. E aqui Pedro usa esse salmo aqui, esse trecho, falando bem assim, ó, nos salmos escreve que outro ocupe o seu lugar. Enfim, ali foi uma traição, foi um ímpio, dá para dizer desta forma, que não acreditou até o final no Senhor, e outro teve que ocupar o lugar dele, e Pedro usa essa questão deste salmo, dá para a gente dizer desta forma, porque ele mesmo fala. Vivam os seus filhos vagando como mendigo, e saiam rebuscando o pão, longe das suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes, e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado,
e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afasta-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela, em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto, e aperte-o sempre como um cinto. Enfim, aqui é pesado essa questão para os ímpios. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Enfim, aí é uma questão até de justiça de Deus, né? Então ele fala, né? Deixe para mim que a minha eu faço a justiça. O próprio Senhor fala, a gente não põe a mão em nada, só fala, ó, Senhor, tenha misericórdia também de alguma dessas pessoas também, né? Que a gente vê muito isso, muitos detalhes aí de pessoas ímpias que se dizem até crente e acabam fazendo coisas piores do que está escrito aí. Então eu já testemunhei muito disso e posso até falar desta forma aí que nesse mundo que nós temos aí, nós temos muitas aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e ele fala, vocês também vencerão. O próprio Senhor Jesus fala, tenham bom ânimo. Enfim, a gente sabe que tudo isso vai passar. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra verpertina. Para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, maneiam a cabeça. Socorro, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que fosses tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. No Salmo 110, o Senhor disse a meu favor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as suas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembrando-se, Melquisedeque, esse é o mesmo que apareceu com Abraão, ali em Gênesis, que quando Abraão teve aquela guerra ali entre os reis, e Abraão foi vitorioso. E Melquisedeque foi lá e levou pão e vinho para Abraão, dá para falar desta forma, ali simboliza a primeira ceia, digamos, a instituiu a primeira ceia que hoje a gente faz na igreja, mas ali eles já fizeram. Abraão e Melquisedeque. E é uma figura que aparece em Hebreus também. Em Hebreus dá para comentar melhor sobre ele. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. No Salmo 111 fala assim: Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grande são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas,
O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhes a terra das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, ele será louvado para sempre. Só trazendo a lembrança aqui que ele fala, ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. Enfim, vale bem lembrar que antes de Cristo ser crucificado, ali, quando ele participou da Páscoa, ali, ele pegou um cálice, pegou do pão ali, compartilhou com eles o pão primeiro, e depois pegou o cálice e falou: olha, esse cálice é o sangue da minha aliança. Enfim, Cristo fez uma aliança com nós através do sangue dele. Por isso que ali, eu até trouxe ali lembrança sobre Melquisedeque e Abraão. Lá em Gênesis, lá, eles já compartilharam nesse detalhe de uma aliança, mas é uma aliança futura que aconteceu em Cristo Jesus. Vale lembrar daí um detalhezinho a respeito desta aliança. Nunca fica escondido da palavra. Em Gênesis, ele fala ali do pão e do vinho. Aqui ele também dá uma falada sobre a aliança. Começa a falar de Melquisedeque, que era a figura junto que estava com Abraão. Em Hebreus a gente vai falar que ele fala de Melquisedeque também, que era sacerdote do Senhor. Enfim, vale muito lembrar que a nossa aliança é firmada em Cristo, no sangue dele, como a gente vai ver no Novo Testamento. Fiquem com Deus, um grande abraço e até as próximas leituras. Até mais!